Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Está chegando o Orçamento Democrático 2021. Vai ser totalmente digital, mais fácil de participar. Acesse votacauade.pb.gov.br e cadastre-se. Procure sua região, veja as obras, escolha e vote. Chame os amigos, a família, compartilhe. Quanto mais gente participa, mais democrático fica. ODE 21, com você a gente avança mais. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Famílias. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Chegou um novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui é o professor Deusymar Dias e nós estamos começando hoje, agora, mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol, programa cultural que já virou referência aqui na região de Patos. Essa parceria da TV Sol com a Fundação Hernani Sátiro traz para cá artistas, produtores do Brasil inteiro e especificadamente também aqui da nossa região. Já recebemos aqui muita gente boa para bate-papos incríveis, para documentações históricas tremendas, gente. E hoje é mais um desses dias bem especiais, porque nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o artista visual Francleison brasileiro para um bate-papo muito bacana sobre cultura, sobre arte, sobre os desafios da produção artística. Então vai ser um programa muito bacana. Francleison é um grande parceiro da Fundação Hernani Sátiro, faz parte dessa nova geração de grandes artistas aqui da cidade de Patos. E vai ser muito bacana esse bate-papo. Você pode acompanhar através do canal 8.1 da TV Sol, também através das plataformas digitais da TV Sol, YouTube e Facebook. E também um abraço para você que está acompanhando através do Facebook da Rádio Tabajara. Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que vai ser discutido na noite de hoje, essa sexta-feira, aqui na cidade de Patos. Eu vou apresentar nosso convidado. Seja bem-vindo, Francleison. É uma honra poder receber você aqui. Francleison da Silva brasileiro é um artista visual natural da cidade de Patos,
sertão da Paraíba, e desenvolve trabalhos artísticos de pintura a óleo sobre tela, ilustrações em aquarelas sobre papel, pintura em parede, maquiagens artísticas, oficinas de iniciação à pintura e aulas particulares para todos os públicos. Graduado em Serviço Social pela Unifip e atualmente estudante de Artes Visuais, o artista trabalha com a promoção da arte e educação desde 2018, no intuito de disseminar o ensino da arte de pintar, tanto para quem tem alguma habilidade com desenhos, quanto para quem deseja usar esse meio para arte-terapia. Seja muito bem-vindo, amigo Frankleison. Fique à vontade para suas apresentações. Boa noite, pessoal, a todos, a todas e a todos, né? Agradeço muito, Deusimar, pela parceria e por mais uma oportunidade de falar sobre arte, falar sobre os meus processos artísticos, né? A minha experiência, compartilhar um pouco desse conhecimento. E agradecer à Fundes Cultural, à TV Sol, né, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre isso aqui. E estou com ótimas expectativas para essa conversa. Muito bacana. E vai ser um bate-papo muito bom. Pessoal, nós vamos aprender muito hoje à noite sobre arte, sobre pintura. Então vai ser um bate-papo assim, bem bacana. E eu queria começar, Frankleison, falando exatamente sobre isso, sobre técnicas. Então, quais são as técnicas, os materiais que você usa? Como é esse teu processo de criação, levando em consideração os tipos de materiais que você utiliza? Olha, Deusimar, basicamente os trabalhos envolveram uma superfície plana, uma superfície que seja possível de ser pintada, né? Eu estou fazendo. Então isso vai desde uma tela, de uma pintura a óleo, até o corpo de alguém, até uma parede, um papel, madeira, sabe? Qualquer suporte que seja possível de receber tinta e cor, eu estou lá colorindo. Então, os principais são a pintura a óleo sobre tela, né? Eu acho que é o meu trabalho principal, assim, no qual eu realmente vendo mais, o que eu mais trabalho, né? Tem as ilustrações em aquarela, né? Que são as pinturas em papel. Dentro disso tem a pintura comum, né? Com cores comuns. E tem com café também, né? Que é um destaque aí dos trabalhos que eu faço, que são as pinturas com café. E muita gente pergunta se é realmente com café ou se é uma tinta que imita café, né? E é assim, é café, o café solúvel. O pessoal pergunta se desbota com o tempo, se acontece alguma coisa, e não. As pinturas que eu fiz até hoje estão lá intactas, né? Então, tem esses trabalhos também de ilustrações em aquarela. Tem os murais, né? As pinturas de muros, as maquiagens artísticas, né? Eu não faço maquiagem social comum, mas maquiagens artísticas e produções de fantasia eu faço também. E tem as aulas, né? Que essas aulas envolvem aí uma dimensão de possibilidades que vão desde ensinar a criança, a adulto, a idosos e promover aulas remotas agora também, né? Como foi promovido pela Fundes Cultural também. Bom, muito bacana. Eu sempre faço essa pergunta, Frankleison, para todos os convidados que vêm aqui e que têm uma produção artística, que é a relação da cultura com a educação. Sim. Eu acho que são duas coisas que estão intimamente ligadas. E eu faço essa pergunta para todo mundo, porque eu acho que é muito interessante para que o telespectador, para que você que está nos assistindo agora, seja pela plataforma que for, possa ter a ideia de como há o processo de descoberta nisso. Eu perguntei isso para o Marcelino Freire, eu perguntei isso para o Júnior Mizaki, eu perguntei isso para o Alex quando veio aqui. Qual foi o momento que você se descobriu no mundo da arte? E assim, a escola, ela teve essa contribuição? Então, como é que foi? Hoje você é um artista, você é conhecido aqui na região, mas enquanto estudante da educação básica, como é que aconteceu? Como é que você se descobriu? A escola, ela teve um papel decisivo nisso ou não? Foi uma descoberta mais caseira, uma descoberta mais pessoal? Acho que eu sofri influência dos dois, assim, eu sou um aluno de escola pública, né, terminei o meu ensino médio em escola pública e houveram os impasses que existem na educação pública, né, mas tive os incentivos também. Eu acho que o primeiro momento que eu tive um grande incentivo foi com a professora Maria Leandro, né, no ano de 2014, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, na qual ela me pediu para fazer, em uma exposição de arte na escola, né, fazer uma pintura sobre a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré, né, que era uma crítica ao período da ditadura militar, né, e que já mostra o reflexo dos artistas que resistiram ao período da ditadura, né, como Geraldo Vandré e vários outros que fizeram uma frente de resistência a isso. Então foi um momento muito especial para mim naquele momento,
ter uma oportunidade de colocar, sabe, através da pintura, através das cores, né, que é a minha comunicação, a minha linguagem visual, fazer uma tela mesmo, uma pintura em acrílico, uma tela grande, assim, na qual, na época, eu fiz. E essa tela teve uma repercussão muito positiva, saiu em alguns sites aqui da cidade, e foi muito importante para mim, né? Na época eu tinha, eu acho que 14 anos. E aí foi muito importante naquele momento, né, aquela pintura e aquele incentivo dessa professora, que até hoje desenvolve um trabalho de arte e educação muito importante. Inclusive eu passei a auxiliar ela em um momento, né, de 2019, quando a gente tinha ainda aulas presenciais naquele momento, eu pude auxiliar ela a fazer umas aulas de pintura com alguns jovens e foi muito interessante também aquele momento. Então tive essa influência da escola, né, desde criança que eu me propus a pintar. Houve uma influência da família também, porque eles sempre me deram espaço e me incentivaram a fazer pintura, né? Desde a minha irmã, porque ela foi uma das minhas primeiras referências, quando eu vi ela pintando fralda e pintando outras coisas assim. Então eu tive uma influência e um apoio da família muito grande, né, como tenho até hoje. E o outro papel foi da escola mesmo, porque a escola desempenha um papel fundamental na vida de qualquer artista. É o primeiro núcleo que a gente tem um contato, né, com esse mundo artístico, é na escola mesmo. Muito bacana esse ciclo, né? A escola, ela produz ciclos maravilhosos. Há um tempo atrás, você estava sendo influenciado do ponto de vista artístico por uma professora que você citou agora há pouco. Como é o nome da professora? Maria Leandro. Maria Leandro. Isso. Mandamos um abraço aqui para você. Olha o fruto do trabalho pedagógico bem feito, não é? Aqui. Então, um abraço, professora Maria Leandro. Parabéns por todo o seu trabalho, por toda essa trajetória. Essa foto aí foi a que teve em 2014, que foi esse primeiro contato que eu tive com ela, né? Então, tempos remotos aí, nosso primeiro contato mesmo com arte. Pois é, até pouco tempo atrás você estava recebendo influências de outras pessoas. Como é hoje influenciar outras pessoas nesse mundo artístico? Como é essa inversão dessa posição? É muito engraçado, assim, porque eu não esperava isso, né? E quando você está sendo influenciado, quando você está se descobrindo artisticamente, você não sabe o lugar que você vai chegar, né? E todo artista famoso hoje, os artistas que têm uma fama aí internacional, eles foram artistas locais em algum momento. Então tem que ter influência de alguém, tem que ter incentivo, tem que ter apoio. E eu, como tive esse apoio de grandes mestres que eu tenho um profundo respeito, né? E poder ser uma referência também para outros jovens que me veem hoje como uma referência de artes visuais é gratificante demais. Então tive influência da professora Maria Leandro, né, e influências para além da escola também, né, que são influências mais recentes, como o artista visual Júnior Mizaki, né, que é uma grande referência de artes visuais e literatura daqui da cidade de Patos, e o professor Deusimar Dias, que é um cara que eu tenho uma profunda admiração também, aí, um cara muito especial nesse apoio ao meu trabalho. Eu agradeço. Ele está dizendo isso, gente, porque eu tenho algumas obras dele. Eu tenho uma lá no meu escritório, na minha biblioteca, eu tenho uma parte, né, que eu chamo de O Brasileiro, né, porque são 6 quadros, agora 7 quadros, com esse que vocês acabaram de ver aí. E realmente é muito bom, assim, a sua técnica, o seu jeito de pintar, a maneira com que você expressa aquilo que a gente quer, assim, naquele quadro, naquela expressão. Assim, é fantástico. E eu quero entrar um pouco até nisso também agora, Franclício, porque você trabalha também com quadros por encomenda, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o processo criativo relacionado a isso. Quando uma pessoa encomenda um quadro a você de uma paisagem, de uma pessoa, há alguma diferença no processo criativo de você receber um quadro por encomenda ou você pintar algo por inspiração própria? Então, como é que você busca essas inspirações? Numa pintura por encomenda ou numa pintura que está saindo ali 100% do seu processo criativo? Olha, é um momento de extrema responsabilidade e comprometimento, sabe? Eu acho que os reflexos que eu tenho agora de profissionalismo, né, de uma visibilidade positiva que eu venho construindo, é um fruto desse extremo comprometimento e responsabilidade que eu tenho com as pinturas, porque eu lido com afeto, eu lido com sentimentos, eu lido com intenções que são extremamente positivas, então eu tenho uma responsabilidade gigante de entregar para a pessoa o que ela propôs.
Então, uma homenagem à mãe, muita gente faz homenagem à mãe, memórias póstumas são extremamente responsáveis também, sabe? Extremamente gratificante poder fazer aquilo, porque lida diretamente com o sentimento das pessoas, né? Com aquela intenção que é tão positiva. Então, me comprometer a entregar esse trabalho para a pessoa com extrema responsabilidade e refazer o quadro, sabe? Rever o quadro várias vezes. É como se fosse a escrita também, né? Como você escreve, que você escreve lá e você revisa, faz todo um processo de revisão para poder entregar aquele resultado. Então, nos quadros são o mesmo processo, né? Fazer a ideia, pegar lá a referência, a fotografia, colocar na pintura, que tem sua particularidade, né? Apesar do advento da fotografia, que foi algo fantástico, né? Que teve no início do século passado, a particularidade da pintura ainda é muito presente, né? Na vida do artista, e para quem tem a sensibilidade de admirar também, né? Então é muito importante essa questão de ter esse comprometimento e essa responsabilidade de entregar um resultado para quem propõe aquele tipo de trabalho. Nos processos de quadros autorais, eles são mais espontâneos, é um processo mais ligado à inspiração, então não tem como eu sentar em uma mesa e entregar um resultado ali de algo que eu não saia pegando referências, né? Então, assim, o processo de inspiração, ele vem automaticamente, às vezes vem numa meditação, às vezes vem estando com amigos em um momento, assim, que seja muito especial, às vezes com a família, e eu pego lá essa ideia, escrevo alguma coisa sobre e depois faço um esboço, né? Faço um desenho prévio desse. Então, esses quadros que estão aqui, por exemplo, eles são quadros que foram nascidos dessa forma, né? De forma espontânea. Esse primeiro aqui, esse daqui, ele é um quadro surrealista, né, que tem muita influência aí de características de Tim Burton, que é uma grande referência do horror para mim, né? Então tem aqui referências de Tim Burton, de Salvador Dalí, né, e de outros artistas surreais também, mas ele é fruto de um sonho, que eu sonhei vendo essa imagem aqui, né, como se eu estivesse andando de bicicleta pelas ruas de Patos. Então o nome dele é o Surreal Passeio no Interior, porque ele é o reflexo de um sonho. Então as pinturas surrealistas, que é de fato a minha identidade visual, né, o que eu quero e que eu gosto de construir visualmente, é um exemplo, esse quadro aqui, de uma pintura surrealista, e esse é um quadro impressionista que é uma espécie de autorretrato meu, né? Então, o que é autorretrato? É qualquer retrato que expresse as particularidades do artista. Então, aqui eu fiz um autorretrato meu, é um quadro exclusivo que eu estou lançando aqui na entrevista, né, que tem todas essas referências, né, a mim. Então aqui tem alguns quadros que eu pintei, tem aquela máscara do coelho, é como se eu estivesse carregando toda essa bagagem artística que eu venho construindo, né? E uma vontade muito grande de descobrir outros ares também, de percorrer e levar minha arte para outros lugares, é como se eu estivesse carregando isso. Então essas influências são muito importantes de serem mencionadas, porque de um lado eu tenho uma extrema responsabilidade para entregar um resultado para alguém, né, de uma pintura encomendada, então é algo mais preciso, mais... que tem um processo artístico mais diferente dos resultados que são espontâneos, como esses aqui, né? Muito bacana. Pessoal, você está assistindo o programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol, e recebendo hoje esse querido amigo, grande artista visual, Francleison brasileiro, para esse bate-papo muito bacana. Compartilha, gente, senta o dedo aí, você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está acompanhando pelo canal 8.1 da TV Sol. Gente, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse papo bem bacana com o nosso querido Francleison brasileiro. Francleison, uma coisa que é uma curiosidade técnica e que grande parte da população brasileira não entende é o seguinte: o valor dos quadros. Vez por outra, aparece uma reportagem na TV de um quadro que foi avaliado em 20 milhões, em 30 milhões, em 450 mil, às vezes você pede um determinado valor num quadro. O que referenda esse valor? Como é que é agregado esse valor numa pintura? E aí eu vou pedir para que você seja bem didático, para que as pessoas que estão em casa possam entender um pouco de uma coisa que é pouco trabalhada em relação a isso. Como é que se define o valor de uma obra? Certo. As obras que têm valores milionários, né, isso acontece muito em especulação financeira e faz parte dessa particularidade, né, entre os quadros, que geralmente são de artistas que já morreram. Então, assim, para uma obra de arte, seja ela uma pintura, um livro ou uma música,
tudo isso precisa de um grande tempo, de um bom tempo para ser apreciada, né? Então, o que a gente lança hoje, o que a gente faz hoje, ela tem uma apreciação, ela tem uma visibilidade ali, mas a gente não tem noção de como é que esse quadro ou essa obra de arte vai ser analisado daqui a muito tempo. Então, você pega os quadros de Van Gogh, por exemplo, que foi um artista pós-impressionista que morreu pobre, né? Tido como louco, aí tem especulações de suicídio, né, com relação à sua morte. Foi um cara que morreu pobre e hoje ele tem um próprio museu, né, na Holanda, e é um dos grandes artistas que a gente tem de apreciação agora na atualidade, né? Então, como é isso, essa contradição, né, de um artista que é tão vangloriado hoje em dia, mas que morreu pobre? E aí é o tempo mesmo da apreciação daquela obra, né? E com relação aos meus quadros, estima-se um valor, né, que é necessário para eu poder me reproduzir socialmente, porque eu trabalho diretamente com isso, né? Eu não tenho um trabalho fixo, um trabalho formal e faço isso por hobby, por exemplo. Isso não existe para mim. Todos os dias eu tenho que pintar. E é isso que me diferencia de um artista amador, né? E me coloco como profissional por causa disso, porque todos os dias eu me comprometo a trabalhar com isso e a entregar os resultados que eu venho entregando. Isso já faz cerca de 3 anos que eu lido diretamente, né, trabalhando diretamente com isso. Então, é algo muito importante, né, de ser mencionado mesmo, porque o dinheiro ele é importante para eu me reproduzir socialmente, mas ele passa por mim, né? Eu me reproduzo socialmente através disso, mas os quadros não, os quadros ficam. Então, os quadros que você adquirir, os quadros que estão aqui hoje, eles serão eternos, né? Até quando eu for embora, daqui a muito tempo, os quadros eles ficarão aqui, né? E cada particularidade dos quadros, cada lembrança, cada forma de ver, de ser analisado, que é muito particular das pessoas, é gratificante para mim poder ver isso em vida. Porque Van Gogh, por exemplo, era tido como um louco e como um não artista. Ele era considerado um não artista ali, já que as técnicas da Europa eram mais ligadas ainda no realismo clássico, né, em obras renascentistas. E o impressionismo, o movimento pós-impressionista, ele foi muito mal visto naquele tempo, século XVIII, né, século XIX. E hoje em dia todo mundo vangloria o impressionismo, expressionismo e a arte moderna como um todo. Então é muito complexo isso, porque a gente nunca tem uma dimensão de como é que os quadros serão analisados daqui a muito tempo. Eu não tenho um objetivo de fazer da minha arte, de me tornar milionário com isso e um artista famoso. Eu estou desenvolvendo um trabalho, como você desenvolve o seu, como os meninos aqui desenvolvem o deles. Eu vejo um trabalho dessa forma, na qual eu me comprometo, né? Eu acho que o que me traz um pouco de destaque e de visibilidade é porque é um ato de coragem também. Os quadros se tratam de um ato de coragem, sabe? Você nascer nas circunstâncias que você nasceu e você se propor a ser artista e dizer, eu vou ser. Eu vou enfrentar um sistema que coloca o meu corpo para ser controlado e eu não quero ser controlado. Eu quero ser a minha essência, eu quero ser quem eu sou de fato, quem eu nasci para ser e eu vou abrir mão disso. Então você enfrentar um governo fascista, como a gente tem na administração pública agora atualmente, né, que é um governo autoritário, negacionista, obscurantista, né, que quer controlar as massas e você ter conhecimento de tudo isso e se negar a ser controlado, né, dentro do possível, do que você se propõe, é um ato de coragem também, sabe? Então, para além de todo o trabalho que eu desenvolvo, eu tenho essa particularidade de ser corajoso, sabe? Eu me vejo muito corajoso de desenvolver esse trabalho, porque é muito difícil você abdicar das coisas que você poderia ter para você ser a sua essência, sabe? Um dos grandes projetos, né, que ocorreram nesses últimos meses no âmbito da Fundação Hernando Sátiro foi o curso de introdução à pintura, né, que tivemos uma grande participação não só de pessoas aqui de Patos, mas de pessoas de várias localidades do Brasil, gente de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, enfim, e foi uma experiência nova, tanto para a Fundação Hernando Sátiro como também para você, porque já estava no auge da pandemia. E Sim. Aí nós optamos por fazer esse curso, por realizar esse curso de introdução à pintura totalmente de maneira remota. Né? Então, ele foi gravado lá no auditório Emília Longo, né, com aulas semanais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência do curso de introdução à pintura. Inclusive, uma coisa muito bacana que ocorreu foi a interação com os participantes, porque eles começaram a mandar, né, no grupo de maneira espontânea as pinturas, fruto do conhecimento que eles tinham acabado
de ter ali com você. Então eu queria que você falasse um pouco o que representou para você esse curso e como é que foi essa experiência. Foi um grande marco na arte e educação, para mim, né? No histórico dentro da arte e educação, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de desenvolver um curso através de uma plataforma remota, né? Minhas aulas sempre foram presenciais. Então já tive aulas na ASAMP, né? Uma associação da mulher patoense, aqui eu acho que foi meu primeiro contato com o ensino de arte. Tive o contato na Escola Alzani Lacerda, né? Com a professora Maria Leandro, como eu já mencionei, e veio essa oportunidade de desenvolver aulas remotas com a Fundos Cultural. Então foi um grande marco para mim, porque eu tive uma experiência de desenvolver um trabalho remoto, né, através de aulas online, que eu não tinha desenvolvido ainda, e de ter resultados tão positivos e promissores para nós, né? Tanto para vocês, administradores da FUNES, como para mim, enquanto artista, ter um retorno tão positivo de pessoas que colocaram mensagens tão importantes, né? De dizer, esse curso é muito importante para mim, esse curso me salvou porque eu estava querendo me distrair, eu estava querendo me salvar um pouco desse caos todo que a gente está passando, e a arte é um instrumento muito importante para a terapia, né? A pintura é um instrumento muito importante. Então, ter o resultado tão positivo dessas pessoas foi extremamente gratificante para mim, e creio que para a FUNES também, porque é um momento de desafios, né? Um momento em que as pessoas estão enclausuradas em casa por um determinismo, né, uma questão de saúde pública, e a arte vem aí contra um instrumento de salvação desse caos, né? Então foi muito importante para mim esse momento com a Fundos Cultural e os outros projetos que virão ainda, né? Essa entrevista aqui, que é promovida aqui pela Fundos, também é muito gratificante trabalhar com vocês. Para vocês terem uma ideia, gente, o impacto desse curso ele foi tão grande que o grupo que foi criado com os alunos, mesmo depois do curso já ter sido encerrado há alguns meses, ele continua ativo e as pessoas continuam postando as suas pinturas, sim, as suas produções. Outra coisa também muito bacana nesse curso foi o fato de que crianças e adultos também participaram. E quando a criança participa desse processo criativo, desperta exatamente ali no momento certo, naquela fase muito boa, né, para esse mundo das artes. Até hoje nós temos um grande problema em relação à utilização do celular, né, a síndrome da tela, né, todo esse problema relacionado à dependência dos meios eletrônicos, e as crianças encantadas ali, porque o curso teve como base a teoria das cores. Isso. Então as crianças elas ficaram encantadas com tudo ali. Então é uma série de fatores sociais que quando você coloca isso numa oficina prática, são levadas em consideração. Sim, é muito importante esse contato com o material, sabe? Você ter ali a tinta, você ter os materiais, os pincéis, os papéis, para você poder se propor mesmo a fazer, sabe? Não tem como florescer em um terreno que não foi semeado. Então não tem como você não oferecer condições para aquela criança se desenvolver artisticamente e ter o contato com aquilo sem que você ofereça o material, né? Eu mesmo, para trabalhar óleo, por exemplo, devido a ser um material que era muito caro, que era inacessível para mim na época, vim ter o contato agora, com 18, 19 anos. Porque na época, quando eu era criança, não tinha como ter o contato com esse tipo de material, né? Mas sempre tive contato com tinta guache, com materiais que eram mais em conta, né, vamos assim dizer, que me deram a oportunidade de desenvolver essas técnicas e de me experimentar. Então é um trabalho que vem sendo construído desde a infância, né? E tem a influência aí, como eu já citei, da escola, da família e de todas as minhas interações sociais. E aí, ter esse contato e oferecer essa oportunidade para a criança é muito importante. E hoje em dia, cara, é muito fácil você pintar, sabe? Porque na minha época eu só tinha revistas e tinha coisas assim que não dava para voltar como num vídeo, né? Que você quer rever aquilo, você precisa estar revendo e refazendo o quadro várias vezes. E hoje em dia você vê no YouTube aulas de pintura assim, de artistas magníficos, né? Inclusive as aulas que a gente desenvolveu com a Fundos estão salvas no canal da Fundação Hernando Sátiro, né? Então quem quiser aprender a pintar, as aulas estão salvas lá, você ainda tem essa oportunidade de desenvolver também. Pois é. Francleison, vamos entrar agora numa parte do bate-papo que eu acho também bem interessante, que é relacionado às suas influências, né? Então, assim, todo artista, toda pessoa que trabalha, né, com a criatividade, desenvolve o seu jeito de fazer aquilo, seja através da escrita, seja através das artes plásticas, das artes visuais. Mas, assim, todo mundo recebe influências artísticas anteriores a você. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas referências artísticas. Certo. Eu tenho referências, assim, bastante referências em muita coisa, porque
é um processo muito espontâneo, né? Quando se trata de trabalhos assim artísticos. E aí eu pego a nível internacional, eu acho que Rembrandt foi um grande retratista, né? Um artista que eu acho que ele faz parte do movimento barroco. Mas teve Rembrandt, então para retratos eu nunca vi alguém tão fantástico enquanto Rembrandt, né? De serem retratos realistas que são dos trabalhos que eu faço. Então referência de arte clássica, eu realmente tenho Rembrandt como referência, né? Mas de impressionismo eu tenho Van Gogh, de arte naif, arte moderna, eu tenho Frida Kahlo, né, para além da técnica e de toda a fantasia que ela construiu ali em vida, né, tem a questão política que ela desenvolve também, foi uma artista muito influente nesse quesito, né, e tem também, a nível nacional, eu tenho Tarsila do Amaral, né, uma grande referência que nós temos aqui enquanto pintora do modernismo, né, Portinari, de Cavalcante, Anita Malfatti, que foi uma das grandes referências aqui do movimento, né, modernista no Brasil, acho que foi uma das percussoras, e as referências locais, né. A nível de artista da Paraíba, eu tenho uma grande referência que é Joab Rocha. Ele é um artista de uma cidade, se eu não me engano, é Areial, o nome da cidade dele, né, perto de Campina Grande aqui, que é um grande artista quando se trata de artes clássicas, sabe? Então é uma grande referência que eu tenho. E artistas locais, artistas aqui de Patos, tem uma lista gigante. Inclusive, esse programa da Fundos Cultural é muito importante para trazer essa visibilidade para esses artistas, né, para a gente conhecer. Porque a entrevista de Perigo Neto, por exemplo, foi muito importante para eu saber que ele tinha pintado aqueles murais, né, que estão lá na Rodoviária Velha. Eu vejo aquilo desde criança e eu sempre achei aquilo muito interessante, sabe? Eu sempre achei aquilo fantástico. Mas não sabia quem era que tinha pintado, eu só tinha visto o nome dele lá. Né? E aí, através do programa, foi que eu pude ver. Então, fantástico, Perigo Neto, Alex Souto, né? Um grande artista também, na qual eu pude conhecer mais através aqui da entrevista. E a grande referência realmente é Júnior Mizaki, né? Porque Júnior foi uma das primeiras referências que eu tive desde criança, porque o meu primeiro DVD de arte e pintura a dedos foi promovido por ele, sabe? Eu nem sabia que ele era patoense e tal, mas eu fui lá e adquiri o DVD dele e agora, recentemente, a gente se aproximou e teve esse contato artístico, né? Então, é um grande profissional, tanto das artes visuais quanto da literatura, da arte e educação, alguém que vem me incentivando muito, né, a continuar estudando sobre a questão da arte e educação, porque é o trabalho dele, né, atualmente. Então, é uma grande referência, alguém que eu tenho uma profunda admiração e respeito. E tem outros artistas também, né, como Vital, trabalha aí com o movimento pós-cubista, que é bem interessante. E, inclusive, sugiro para fazer uma entrevista com ele aqui, porque é um artista muito interessante também. Né? E outras referências da educação, né? Como eu tenho você como uma grande referência, Nádia Farias, uma mestre assim, gigante, uma escritora muito importante, na qual já teve entrevistas dela aqui também, né, no programa da FUNES. E os professores que eu tive no serviço social, né, que me influenciaram muito também. Apesar de não ser algo diretamente com a arte, mas o meu posicionamento político, tudo que eu carrego muito comigo dentro da arte, eles tiveram um papel fundamental. Como a professora Lidiane Tiburtino, né, que foi a minha orientadora, e outros professores também, como Jaciara. Eu acho que todo o corpo docente do curso de serviço social das FIP, né, da Unifip, que eu terminei em 2019, ele foi fundamental no meu processo de construção. Então, tenho muitas referências, né, e as referências locais são as mais importantes porque é o que eu tive contato, quem eu tive a oportunidade de conversar, né, de ver o trabalho da pessoa pessoalmente, assim, e é muito gratificante ter esse contato com essas pessoas tão importantes para mim. Muito bacana. Pessoal, você está vendo o programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol, recebendo esse grande artista local, Francleison Brasileiro, num bate-papo bem aberto, bem bacana, sobre arte, sobre cultura, né, sobre as suas técnicas, sobre as suas referências. Então compartilha esse programa para que mais pessoas possam ter acesso a esse grande artista local, né, que certamente vem deixando as suas marcas na história da cultura e da arte aqui da região. Francleison, vamos falar um pouco dentro dessa relação de cultura e educação. Recentemente, você foi selecionado como artista mentor da 6ª Regional de Ensino, aqui, com o objetivo de realizar a orientação artística de alguns alunos através de plataformas remotas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está sendo esse trabalho junto à 6ª Região de Ensino.
Foi um período, né, que foi de dezembro a janeiro do ano passado, né, e começo desse ano, na qual eu tive a oportunidade de ser artista mentor mesmo da 6ª Regional de Ensino, né, que envolve Patos e região. E a escola selecionada foi uma escola de Emas, né, da cidade de Emas. E aí eu fiz uma orientação artística para esses meninos, né, que foram selecionados, que era uma homenagem à Sivuca, era um projeto voltado para homenagear a Sivuca, né. O nome do projeto era até esse, Nos Acordes do Mestre Sivuca. E foi uma experiência muito importante também, porque foi um dos contatos que eu tive com o ensino remoto também nesse momento, né. Então, assim, é um trabalho que ele tem mais a questão do reconhecimento artístico de você como artista, né, para você orientar, do que como você como arte educador. Então, para participar disso, eu não precisei, por exemplo, ter um diploma, né, um título de artista visual para poder desenvolver. Eles reconheceram só a partir do meu trabalho mesmo. E são editais muito importantes, né, lançados aí pelas plataformas que vêm incentivar, né, os alunos e os artistas também, que é o apoio público mesmo. A gente precisa de incentivo público para poder desenvolver. Né? Não tem como a gente ser artista do ponto de vista liberal e contar o tempo todo só com os trabalhos de encomendas, que são muito importantes, é o que eu desenvolvo, mas a gente precisa de um reconhecimento formal também, né, de trabalho, de emprego. Então, é muito importante esse apoio financeiro também que existe dentro da pesquisa, né? Da pesquisa pública, do ensino público também é muito importante. Como é que você analisa, Frankleison, o cenário cultural aqui da região a partir da atuação de algumas instituições? Nós temos aqui em Patos, além da FUNES, algumas associações culturais, temos também a Fundap, né, que é ligada à Prefeitura Municipal de Patos, né? Inclusive você participou de um dos editais recentes da Lei Aldir Blanc. Então, como é que você analisa o cenário cultural atual aqui da região? Eu vejo que atualmente está havendo uma promoção muito grande no quesito de cultura, né? Mesmo diante dos impasses que a gente está enfrentando, né? Eu acho que o artista foi um dos profissionais mais afetados com relação à pandemia, porque ele lida diretamente com o público, né? O músico, por exemplo, ele precisa do público, ele precisa daquela plateia para poder desenvolver o trabalho dele, né? E as outras linguagens artísticas também. Então, nesse quesito, eu vejo que está sendo algo muito promissor com relação à promoção da cultura, tanto da Fundap e da Fundação Hernando Sálico, né, que eu acho que são as fundações que mais promovem cultura aqui na cidade. E agradeço muito as oportunidades de estar desenvolvendo isso, porque foi algo que eu não tive antes, sabe? Então, a gente teve que chegar em um momento de pandemia, em um momento de caos, para as pessoas terem um olhar mais delicado para o artista e ver que ele precisa de um incentivo, entende? Então, foi, infelizmente, diante desse momento, né, que a gente está passando, que houve esse reconhecimento maior, porque desde que eu me propus a ser artista, foi o primeiro contato que eu tive com o incentivo público, né? E vou desenvolver os projetos, né? Estou só esperando todo mundo ficar vacinado, as aulas voltarem, a gente ter um pouquinho do resquício de como era normal, né? Porque eu acho que o normal nunca existiu, eu acho que esse caos, inclusive, é um reflexo dessa anormalidade que sempre existiu dos nossos hábitos enquanto seres sociais, mas já que aconteceu, que seja dessa forma. E foi um momento que a gente teve para realmente falar, né, sobre arte e mostrar o nosso trabalho com uma vitrine assim mais pública mesmo. Bom, então muitos artistas, inclusive, cresceram em relação à visualização, passaram a utilizar novas plataformas, novas mídias sociais, isso é muito bom, né? Passaram a ver outras alternativas, até para que mais pessoas pudessem conhecer, né, a sua arte e tudo aquilo que é produzido. Mas nós não estamos sós, Frankleison, a gente nunca está só. Tem uma galera que também está querendo participar, né, da entrevista com a gente. Nós estamos hoje, gente, sexta-feira à noite, aqui na cidade de Patos. Você está curtindo esse bate-papo bem interessante com o artista visual Frankleison, brasileiro, mas tem outras pessoas que querem participar também e dar o seu recado aqui no programa FUNES Cultural. Né, enquanto artista, principalmente há muitos anos atrás, quando eu era professor de uma escola profissionalizante próxima à casa dele, que ele não podia fazer o curso porque era criança e a escola determinava uma X idade para poder participar, e que ele disse que se inspirava muito na questão dos meus trabalhos, na produção do meu DVD, e para mim é uma honra, né, hoje ver um artista assim, com esse porte que é o Frankleison, o brasileiro.
e que nos enche de orgulho pela sua simpatia, pela sua humildade e por sempre estar buscando, né? Sempre estar buscando acertar, se doar, e ele tem uma relação muito forte com a arte. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o ateliê dele, que fica na casa dele, assim como o meu ateliê, esse quarto da bagunça, né? E ver um pouco mais dos trabalhos, das técnicas, isso aí realmente assim, me testificou que eu estava na frente de um artista de verdade, que não era apenas uma fase. Foi quando eu disse para ele: Frankleison, vá buscar uma faculdade nessa área, né? Você já gosta de lecionar, você já é um artista por alma de muitos anos, então vá dar um crédito maior à sua arte, né? Porque seu caminho aí é muito amplo. E eu sou muito feliz em ver esse jovem que acredita na arte. Ele poderia estar aí, né, batalhando dentro da área dele, que é o serviço social, mas que ele escolheu a arte, né, que é um campo que muita gente não quer de jeito nenhum investir na carreira profissional. Pensa que, não, eu vou morrer de fome e tal. E Frankleison não. Frankleison, ele faz disso a sua estrada, a sua identidade, a sua verdade. Assim como eu também abri mão, né, de muitas coisas lá atrás, de outros caminhos profissionais que eu poderia ter seguido. Ou melhor, não poderia nem ter seguido, porque realmente o que eu poderia ter seguido justamente é o caminho da arte, que é o caminho também que Frankleison está traçando, né? E eu, como patoense, enquanto educador, enquanto artista, eu tenho muito orgulho em dizer na minha cidade que, aliás, em dizer em todo canto que eu vou, que na minha cidade tem um jovem artista que acredita nas artes visuais e que é um destaque, que é um potencial. Então, Frankleison, muito sucesso para você. Estou muito feliz em ver você aí sendo entrevistado pelo nosso amigo Deusimar. Realmente, né, a FUNES merece trazer você como destaque, né, porque você é um cara que a gente tem que agradecer pelo seu talento e por acreditar na arte, né? E são poucas as pessoas que a gente hoje em dia encontra que acreditam na arte, e você passa uma verdade nisso aí e que nos enche de muito orgulho. Então, um abração, sucesso para você. E vamos lá, né? Falar um pouquinho de Frank, esse artista talentosíssimo, maravilhoso, com um dom único. Admiro não só como artista, mas como ser humano, porque além de um grande artista, ele também é um grande ser humano. É uma pessoa com valores incríveis, que está sempre disposta a te dar uma mão amiga, a te incentivar. Então, assim, para mim ele é uma referência não só como artista aqui na cidade, mas como pessoa também, né? E, enfim, é isso. Eu tive a sorte de me bater nessa vida, né, com ele, e sou muito feliz por isso. E só queria dizer que eu amo demais, e um beijão, meu bem. Frank, meu querido, me sinto muito honrada em poder falar para você, ter esse espaço, né, para poder falar do carinho, da admiração que eu tenho por você enquanto ser humano, enquanto artista, né? Aqui atrás eu tenho algumas obras que foram feitas por você, e nem preciso dizer muita coisa, né? Você sabe muito bem que eu confio no seu trabalho, eu acredito no seu potencial enquanto artista, porque eu sei do ser humano que você é. Então, desde lá, o desenho que você fez para minha tatuagem, né, que representa muita coisa para mim, você sabe disso. Só você enquanto artista e eu, né, idealizadora da tatuagem, sabemos o significado que ela tem, né, para mim. Então, a partir disso, você também passa a ter um significado muito importante. Então, eu quero lhe parabenizar, quero dizer mais uma vez que você é um grande artista. Não desista nunca, porque a gente sabe que no país que a gente vive é muito difícil viver de arte, mas a gente não pode deixar de acreditar nas pessoas, né? Então eu acredito em você, eu acredito no seu trabalho, e te mando um beijo muito grande, bem especial. Rapaz, que surpresa, viu? Eu tô aqui emocionado, pô, de verdade, pelo carinho de todo mundo.
foram pessoas assim que são pessoas que eu tenho uma admiração gigante também. Júnior, Savana, Paloma, né, são grandes incentivadores meus desde muito tempo, como você também, né? E não sabia disso, viu? Foi uma surpresa muito positiva, estou aqui muito emocionado mesmo por isso. Tenho uma profunda gratidão por vocês, pessoal. Eu acho que sem vocês eu não teria como acreditar em mim mesmo para poder vir desenvolver esse trabalho, né, que eu venho me comprometendo até hoje, e tenho também uma profunda admiração por todos. Muito bacana, né? Você é muito querido aqui em Patos, né? Suas obras já estão correndo o mundo, vai chegar também em Caruaru e em outros lugares, viu? Já tem inclusive encomendas. Olha, aí. É muito bom quando você recebe esse reconhecimento, principalmente as pessoas que trabalham com o público, né? Então você perceber que o trabalho está sendo bem feito, que atendeu a expectativa, porque quando a gente pensa, quando a gente idealiza uma determinada obra, existe toda uma expectativa ali. E é muito bom quando essa expectativa ela é superada em grande parte, né, das vezes, seja através de uma paisagem, através de um retrato, através de uma foto, né, de um retrato póstumo, como você fez recentemente. Eu achei muito bonito aquele texto que você fez, inclusive acompanhei um pouco daquela história através das redes sociais. Então é muito bonito, né, porque torna-se, o trabalho ele já é eterno, mas eternaliza-se a obra, o artista e também a história. Sim. Então isso é muito bonito, né? Eu ainda estou tentando digerir isso tudo, porque eu não estava esperando. Foi uma surpresa muito positiva e eu agradeço demais por isso, sabe? Porque são pessoas que eu tenho uma admiração gigantesca e que acreditaram em mim, sabe? Foram essas pessoas que, tipo, viram lá meus stories, viram os primeiros quadros que eu fiz, isso desde 2018, né, 2019, e que estão comigo, sabe, até agora. Então é muito gratificante isso, de verdade, eu estou muito grato. Do nosso amigo Rubens também ia gravar um vídeo, né, mas aí ocorreu um problemazinho técnico, mas certamente ele está escutando, ele está vendo. Sim. Aí e lá possivelmente ele está falando mal de mim porque não deu certo essa inclusão. Mas um beijão, viu, Rubens? Um beijão, relaxa que da próxima vez a gente inclui o seu vídeo quando chegar a tempo, viu? É um grande amigo, uma pessoa que eu também tenho uma profunda admiração, né, uma admiração muito grande, enquanto artista também, né, de todo o trabalho de produção visual que ele desenvolve, e é uma grande referência para mim também, daqui. Rubão, um abraço, viu, Rubão? Um cheirão para você, viu? Franclesio, a gente está chegando na parte final dessa nossa conversa. Vamos falar um pouco sobre cultura, né, de maneira um pouco mais geral. O conceito de cultura, ele tem diversas dimensões, ele tem diversas formas de você encarar isso. Antigamente, a cultura ela era muito elitizada, ela era formada a partir de um pequeno público. Hoje você tem acesso a um processo cultural muito mais amplo. Então você tem a literatura de cordel, você tem os diversos regionalismos, até a temática cultural vem mudando muito através das diversas manifestações artísticas. Então, dentro de uma concepção até pessoal mesmo sua, assim, como é que você enxerga a cultura? O que é que seria cultura para o artista Franclesio? Eu defino cultura como um conjunto de hábitos e costumes de um povo. Então, tudo que a gente tem de bom e de ruim é refletido na cultura, né? Os nossos hábitos, os nossos costumes. Algumas coisas são extremamente positivas, né? Que a arte é uma dimensão muito positiva da cultura, porque ela expressa o melhor e mais bonito, e mais colorido, mais fantástico de um povo. Né? Até a Fernanda Montenegro disse que um território sem arte, um terreno sem arte, ele não é nada, ele não tem o que ver ali. O que a gente tem de mais bonito em um povo é a arte daquele povo, que é um reflexo da cultura, né? Eu acho que a arte é só uma dimensão dessa cultura. Mas a cultura também, infelizmente, ela reflete um conjunto de costumes que às vezes podem ser nocivos. Né? A coisa do cabra macho, do cabra da peste aqui do Nordeste, eu não vejo como algo positivo, sabe? Eu vejo um reflexo aí de machismo, sabe? E não é algo que eu acho interessante de ser colocado, porque uma das coisas que eu tive uma crítica recentemente foi com relação a um cordel que eu fiz de 2 homens, né, que eles estavam dançando. Inclusive, um abraço para os meus amigos aí, os 2 Tiagos, que é um cordel deles. E teve um lá que comentou, óbvio que dentro de todos os comentários que foram extremamente positivos e que me elogiaram, me gratificaram, teve um que disse que a arte do Nordeste agora estava virando coisa de viado. Né? Foi com essas palavras que ele colocou.
que o Nordeste era um país, era uma região da peste de cabra macho, que agora estava virando esse tipo de coisa. E aí eu reflito com isso, o que é ser, né, esse cabra da peste, esse cabra macho? Será que seria ser alguém machista, alguém que não reconheça a diversidade, sabe? Então, se for isso, eu realmente não quero ser, e eu não sou machista, eu não quero ser machista, entendeu? Eu não quero reproduzir esses costumes que estão também na cultura. Então, dentro dos lares, das famílias, o conjunto de abusos, de opressões e de violências que existem de gênero são reflexos do machismo que são naturalizados muitas vezes pela cultura, né? Obviamente, através da própria cultura também, ela vem como uma transformação, porque é dentro da cultura que a gente vem a ressignificar isso. A palavra viado, por exemplo, que muito tempo foi usado como algo pejorativo, né, para criticar pessoas como eu sou, né, para meio que machucar, né, de alguma forma, usar de forma pejorativa aquele termo, ela foi ressignificada pelo movimento LGBT, né, LGBTQIA+, porque a gente ressignifica o que muitas vezes foi usado como chacota, né? Então, é algo que, dentro da própria cultura, há possibilidades de transformação, sabe? E a arte tem um papel fundamental dentro disso, né? De ressignificar, de transformar esses valores que muitas vezes foram opressivos e que carregam um histórico aí de violências, né? Porque o Brasil é formado por 3 tipos de violência que são muito nocivas, que é a colonial, a de gênero, né? A patriarcal, e a questão escravocrata, todos esses hábitos assim, que a gente carrega até hoje na nossa cultura. Então, que a arte, que a própria cultura venha a transformar e ressignificar isso, né? Porque ela desempenha esse papel também que é muito fundamental. Pois é, e inclusive essas violências que você citou são violências que foram naturalizadas do ponto de vista histórico. Não só a violência foi muito naturalizada, como o silenciamento também foi muito latente na nossa história, né? Então, houve um silenciamento inicialmente indígena, depois um silenciamento negro das pessoas dos africanos que vieram e foram escravizados, depois um silenciamento das mulheres, depois um silenciamento dos grupos vinculados à temática LGBTI+, depois um silenciamento de outros grupos, enfim. Então, ainda bem que a cultura ela possui essa possibilidade de ampliação e de ressignificação de conceitos, né? Então, assim, eu vou agora ampliar aquilo que a gente estava conversando em relação à cultura, às artes visuais e misturar um pouco com outros tipos de produção. Quando você está pintando, por exemplo, rola poesia, música, como é essa mistura no processo criativo do Frank Cleison? É um reflexo de tudo isso, né? Eu acho que de todos os tipos de arte que eu posso ver, eu posso me inspirar ali, através de uma dança. Sempre estou acompanhado de música, todos os gêneros, tudo. Pega desde música clássica até ritmos mais contemporâneos, assim, que eu venho me influenciando, né? Música alternativa, o rock é muito influente, muito presente na minha vida também, né? E principalmente o rock nacional, que vem com esse papel realmente de me inspirar. Porque eu me inspiro nisso, é toda uma conexão, assim, sabe? Que eu me coloco ali para me doar. Então tem que ter uma boa música, tem que ter um incenso, tem que ter todo um conjunto de um ambiente de extremo silêncio, né? Só a musiquinha lá no fundo e uma concentração muito precisa, assim, porque todos os dias eu pinto cerca de 8 horas, né? Então esse exercício diário de aperfeiçoamento, né? E de concentração e uma espécie de meditação ativa também, né? Porque enquanto eu estou ali conectado a mim, além de estar me salvando do caos, né, desse caos todo que está existindo e que é o meu trabalho, tem essa questão de ser uma prática muito saudável para mim. Muito bacana. Pessoal, você está acompanhando o programa Fundos Cultural e nós recebemos no programa de hoje esse grande artista visual, Frank Cleison brasileiro. Quero te agradecer muito, Frank Cleison, pela tua presença, por esse bate-papo fantástico, magnífico. O programa de hoje não foi um programa normal, foi um documento histórico. Sim. Em relação a tudo aquilo que a gente conversou aqui. E assim, um dos melhores programas que nós fizemos até hoje, certamente, até porque esse grande artista local tem muito o que falar, tem muito o que fazer, tem muito o que mostrar. Então, assim, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, por estar participando com a gente, por ser um grande incentivador até do trabalho da Fundação Hernando Satter, um grande parceiro também, né? Vem novas parcerias no segundo semestre. Então eu quero agradecer muito a tua presença e fica à vontade.
Eu que agradeço, Deusimar, por mais um momento que a gente tem de interação, né? Sempre muito positivo e construtivo, dialogar com você sobre qualquer coisa, e a arte vem a unir mais, né, esses nossos interesses com relação a promover arte, promover educação, promover cultura. Isso é muito gratificante. Para o pessoal que está assistindo, deixo o recado para olhar para o artista visual, ter esse olhar mais sensível, para o artista local, ver as grandes referências que a gente tem aqui, revejam as entrevistas que já foram promovidas pela Fundos Cultural, né, que faz um recorte histórico e documental de grandes artistas aqui da nossa cidade, né, dentro da educação também, que desempenham um papel fundamental de luta mesmo, de resistência, sabe, de fazer frente contra todos os tipos de opressão, porque a arte desenvolve esse papel também que é fundamental e muito construtivo. E agradeço muito pela oportunidade de tudo que a gente promove, Deusimar. Você é uma grande referência para mim, na qual eu tenho uma profunda admiração, de mestre mesmo, por isso que eu falo que você é um grande mestre, sempre que eu me refiro a você, porque além de ser um grande incentivador e desenvolver um trabalho na arte e educação, você promove isso tudo, né? Então, muito obrigado por tudo que foi desenvolvido até agora. Eu que agradeço, Frank Cleison. Eu fico feliz demais quando eu escuto essas tuas palavras, porque eu também tenho você como essa grande referência e torço muito por você, pelo seu sucesso, e que a sua arte corra ao mundo, né? Eu tenho certeza que daqui a pouco tempo a sua arte está correndo o mundo. Nós vamos encerrar o programa Fundos Cultural de hoje com 2 informações. Amanhã, sábado, dia 19 de junho, nós estaremos encerrando, no âmbito da Fundação Hernando Sátero, o primeiro curso de escrita criativa. Foram quase 2 meses com encontros semanais em relação à escrita criativa. Foram mais de 300 inscrições, gente do Brasil inteiro, e nós estaremos encerrando amanhã, sábado, às 2h da tarde, a primeira edição do curso de escrita criativa promovido pela Fundação Hernando Sátero. O encerramento amanhã vai ser extraordinário, espetacular, com a professora Jane Sinara, que estará conosco, né, a partir do canal da Funes no YouTube, a partir das 19h. Segundo recado, gente, vamos encerrar de uma maneira diferente. Quero mandar um abraço super especial, né, para esse grande cara, essa grande pessoa responsável pela técnica aqui do programa Fundos Cultural, nosso querido Denis Oliver, né, que vai casar essa semana. Então, um grande abraço para você, Denis, para a Dorinha, para sua esposa. Então, em nome de todos que fazem o programa Fundos Cultural, em nome de todos que fazem a Fundação Hernando Sátero, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua união, boa lua de mel e que tudo dê certo na vida de vocês dois. Esse programa Fundos Cultural, ele é sucesso e um dos responsáveis é exatamente você e esse grande trabalho. Estou falando isso, né, porque eu vi você bem pequenininho lá no Noé Trajano, né, filho do nosso querido Valdemir, é uma das grandes personalidades da mídia e da cultura aqui também na cidade de Patos. Então, um grande abraço, que tudo possa dar certo. Na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui novamente, ao vivo, no programa Fundos Cultural. Grande abraço, gente.